Então, o que é um processo, né? Um processo é um meio de se atingir um objetivo. Em gerenciamento de projetos, processos são utilizados para gerar saídas que irão lhe ajudar a gerenciar seus projetos de uma forma mais profissional. Vocês devem ter visto, não sei se estão muito lembrados, de processos lá dentro de engenharia de software, né? Aí a gente viu modelos de processo em cascata, modelo é, circular, modelo iterativo, modelos baseados em metodologias ágeis. Aqueles lá também são processos, só que são processos de produtos de software, né? E aqui a gente está vendo uma coisa acima disso, a gente está vendo processo de gerenciamento de projeto. Um projeto, ele pode desenvolver o produto. E aí, a gente tem os processos de projetos, tá bom? E aí, só para lembrar, a gente... Bom, esqueci o que eu ia falar, o que eu ia lembrar, passou rápido. Ah, tá. Processos aqui de projetos, né? A gente vai trazer mais para o lado da TI, mas a gente tem projetos de tudo enquanto, né? Da engenharia civil, a implantação de um hospital, tem vários tipos de projeto, né? O lançamento de um foguete, né? Então, a base que nós estamos vendo aqui serve para qualquer um desses projetos, tá bom? Tanto projetos de software como esses outros tipos de projetos, tá bom? Então, falando de uma forma geral, pense em um moedor de carne, né, para a gente tentar conceituar aí o que é um processo. A carne entra inteira, passa pelo moedor e sai moída, né? Esse é um processo ele está tentando explicar para a gente aqui um processo de como você fazer uma almôndega, né? Com a carne moída, você pode fazer almôndegas, por exemplo. Então, a exemplo de um processo é o seguinte: você tem uma entrada, né? E aí você tem, nesse caso aqui, a gente tem a carne moída, a gente tem as ferramentas para poder implementar, né? Essas entradas, e aí no final a gente produz uma saída nesse processo, que são as almôndegas fritas, né? E aí a gente tem sempre esses três parâmetros aqui durante um processo. Você tem a entrada, as ferramentas que você utiliza para poder implementar esse processo, e você tem uma saída, que é o teu produto, né? Lá no final. Então, falando de processo, a gente tem dois tipos de processos, né? Eu falei até um pouco anteriormente. Os processos que servem para gerenciar projetos, que é onde nós vamos estar aqui focado, e processos que servem para gerenciar produtos, que vocês viram lá em engenharia de software, né? Tem o Ruby, tem o Scrum, tem outros que servem já para você gerenciar o seu produto lá dentro da sua empresa. Aqui a gente está num nível mais acima, né? A gente pode, inclusive, gerenciar produtos aqui, né? Então, seu ciclo de vida para criarmos produtos, processos de produtos. Então, quais são os processos de projeto? A gente inclui definir atividades que serão feitas, estimar custos dos nossos projetos, identificar riscos, identificar partes interessadas do nosso projeto e entre outros. Já os processos de produtos incluem processos de produção, processos de suporte, analisar requisitos, né, ali do nosso produto, desenvolver de fato o nosso produto, né, os processos de desenvolvimento e outras coisas. Então é importante a gente saber aonde a gente está situado. A gente está bem aqui. Os processos de produto, vocês já viram, possivelmente, lá na engenharia de software, tá bom? Então, hoje, a nossa aula é para a gente falar sobre os grupos de processos em que a gente encontra aqui no PMBOK. Então, a gente tem
47 processos no PMBOK da 5ª edição. Vale lembrar que a gente já está na 6ª. Tem um pouquinho de mudança, acho que foi para 48 processos. Mas ainda continua com esse mesmo grupo de processos aqui. Então, dado um projeto, a gente tem esses grupos aqui, que a gente pode entender como fases, né? Um projeto grande, ele tem a fase de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, dentro desses grupos, a gente tem processos. Então, se eu estou no início do meu projeto, eu tenho que utilizar processos que estão dentro desse grupo. E assim, também para planejamento, execução, monitoramento e encerramento. A gente vai ver as atividades que cada um desses grupos tem, tá? E a gente vai ver os processos também que tem dentro dele, tá bom? Depois, a gente vai falar bem mais detalhado durante o nosso curso, né, sobre esses processos, como a gente vê eles ali dentro. Tudo bem? Então, essa divisão em grupos de processos nos ajuda a entender melhor em que momento podemos melhor utilizar os processos, né? Então, se você começa um projeto, lá na iniciação, você já vai na literatura procurar os processos de iniciação. Determinados projetos são melhor utilizados quando na iniciação de um projeto, enquanto outros se aplicam ao encerramento. A partir desta divisão, podemos estudar os processos e também planejar as fases de nossos projetos. Então, qual é a estrutura de um processo no PMBOK? Eu falei anteriormente, você tem a entrada, que são documentações, informações, as ferramentas, que são técnicas de análise de interação, que você utiliza dentro desse processo, e ele produz uma saída, que são documentos e solicitações. Geralmente, uma saída de um processo é a entrada de outro, tá? Um processo de iniciação, por exemplo, um processo de iniciação, você vai ter algumas saídas que já vai servir para o planejamento. Quando você termina o planejamento, você tem as documentações do planejamento e já vai servir como entrada para execução e assim por diante. Então, os processos, os grupos de processos, não acontecem um por um, mas se sobrepõem ao longo do ciclo de vida de um projeto, né? Então, assim, não necessariamente os projetos eles precisam terminar um e começar outro. Vocês lembram lá que lá no processo de desenvolvimento de software, a gente tinha um modelo em cascata, em que cada fase tinha que finalizar para começar outra? Aqui não acontece assim. Eles podem se sobrepor, né, à medida do tempo de vida desse nosso projeto. Então, a gente pode ver que aqui no processo de iniciação, ele está terminando bem aqui, mas antes a gente pode começar junto com ele, começar o processo do grupo de planejamento e do grupo de execução. Então, a gente pode ter aqui, né, esses eventos acontecendo aí ao mesmo tempo. Enquanto definimos parte das atividades, outra parte pode estar sendo executada. Iniciamos o encerramento da atividade dos processos antes de termos terminado todas as atividades. Então, é aquilo que eu falei, a gente pode estar em uma fase do projeto, né, mas um processo de uma outra fase também já pode estar sendo executado. Já durante a iniciação, monitoramos o trabalho em andamento. Os processos não seguem uma sequência fixa, né? Você precisa ter isso em mente. Estamos lidando com melhores práticas, não com um passo a passo de gerenciamento de projetos. Então, isso é importante a gente entender também, pessoal. A gente estuda o gerenciamento de projetos, mas ele é uma atividade, né, que envolve relações interpessoais. A gente não consegue ser... como funcionar as coisas como um algoritmo, por exemplo, né, pré-definido. Então, as coisas são um guia de melhores práticas. Então, dependendo da sua equipe, né, do andamento da sua equipe, você vai implementando essas melhores práticas, né? Então, aqui ele diz que, apesar disso, né, de não acontecer de uma forma sequencial, né, nem é sempre o caso. Muitas vezes, em projetos muito longos, não podemos prever atividades no ambiente de 3 ou 4 anos distante do dia do começo do projeto. Então, o que eles querem dizer com isso?
Às vezes, você tem que executar de uma forma sequencial. Como assim? Conforme a demanda das coisas vão surgindo, você vai implementando. Então, não tem como você, com um projeto muito grande, fazer o planejamento de tudo, de como vai acontecer. Então, o conceito de elaboração progressiva nos permite iniciar com o que temos e de forma iterativa, progredirmos na execução do planejamento e execução. Então, ficou estranha essa figura aqui, depois eu dou um jeito nela. Mas, por exemplo, na fase 1 ele implementou A, na B ele coloca aqui na fase 2 ele coloca B, e na fase 3 ele coloca A, B, C. E aí vocês veem que está aparecendo de uma forma sequencial aqui as atividades. Mas é porque, às vezes, a gente não tem como planejar tudo, como vai sair, e você vai implementando sob demanda, à medida que as coisas vão surgindo, né? Então, os limites de um projeto. Podemos trabalhar para a mesma organização que demandou o projeto ou para uma empresa contratada por outra, terceirizada. Contudo, em ambas as situações, não é o gerente de projetos que inicia o projeto. Quem inicia o projeto é um patrocinador, uma organização. O gerente de projetos não define sua própria autoridade, mas ela é delegada por outra, né? É importante a gente saber essa questão aí também. O gerente de projetos, ele é uma pessoa, podemos dizer, mandada aí por um patrocinador, é ele que dá o start do projeto. Então, a gente tem aqui os limites do projeto, a gente pode ver bem aqui o responsável inicial, né, do patrocinador do projeto, a entrada do projeto, a iniciação, e aqui começam os limites do processo, né, do projeto. E aí, a gente encontra, cadê o gerente de projeto? Daqui, nessas fases todas aqui. Daqui, até a entrega do projeto, né? E aí a gente tem os usuários finais, que vão usar o fruto, né, produzido por esse projeto. E processos de gestão de projetos. E a gente vai começar agora a ter uma visão geral desses grupos de processo, né? Então, são 5 grupos, né, como eu falei aqui, ó. A iniciação, o planejamento, a execução, monitoramento e controle e encerramento. A gente vai começar a ver, ter uma visão geral do que faz cada um desses grupos e as suas atividades, os processos que compõem. Então, o grupo de processos de iniciação faz a interface entre tudo que ocorreu antes do início do projeto e o trabalho de planejamento, que é a próxima fase que a gente vai encontrar, né? O próximo grupo de processos. Antes, como vimos, o projeto deve ser selecionado lá, né, pelo patrocinador, deve ter passado pela gestão do negócio, da organização, pode ter sido assinado um contrato e deve existir também um caso de negócios, né? Então, ali é um caso de negócios. Vocês tiveram aula de empreendedorismo, né? Não sei se vocês lembram desse termo, aí, caso de negócios, né? Tem um plano de negócios também que a gente geralmente faz quando vai começar um projeto ou um negócio, que é para ver a viabilidade, né? Para ver se realmente compensa fazer aquilo. É importante ressaltar que todos esses elementos podem variar de projeto para projeto. Um caso de negócios é uma justificativa para a existência de um projeto, que pode ser de natureza financeira, estratégica, entre outros, né? Isso daí esse caso de negócio aí é uma justificativa para o teu projeto, né, do porquê ele existe, qual é o valor que ele vai agregar para a empresa. A seleção do projeto, ela pode ser feita pela diretoria de uma empresa ou então por um escritório de gerenciamento de projetos, por meio de técnicas específicas de seleção. É nos processos de iniciação, né, esse grupo de processos que a gente está vendo agora, que iremos construir o termo de abertura do projeto. A gente vai ver melhor o que é esse termo de abertura do projeto, que é importantíssimo, né, para o gerenciamento do projeto, e aí identificar as partes interessadas, que são os stakeholders.
Este termo de abertura poderá ser construído com informações advindas de processos mencionados, enquanto as partes interessadas podem ser identificadas a partir de técnicas simples, como veremos adiante. E a gente vai ver daqui a pouco os processos de iniciação. Quem irá gerir o projeto é uma decisão que não cabe ao gerente de projeto. A partir dessa definição, é que o trabalho do gerente pode começar, com a identificação das partes interessadas, a participação do gerente na construção do termo de abertura e também o mapeamento das influências organizacionais que irão influenciar o projeto, né? Mas é importante lembrar que o termo de abertura não é uma responsabilidade do gerente de projeto, uma vez que é a partir deste documento, assinado pelo patrocinador, que o gerente passa a ter as suas responsabilidades atribuídas. Então, tem muita coisa dentro desse termo de abertura, e uma delas é a atribuição das equipes, o que cada um vai fazer. Então, por isso que ela não é uma responsabilidade do gerente de projetos, né? Ela é um contrato que tem que ser assinado e é o patrocinador ali que faz esse contrato. Bom, o que a gente faz aqui dentro desse grupo de processo? Quais são as atividades? Quando você estiver implementando o seu projeto, dentro da iniciação, você tem que desenvolver essas atividades. Então, quais serão essas atividades? Definir gerente do projeto, desenvolver o termo de abertura, entender a posição do projeto dentro da organização, identificar as partes interessadas do teu projeto e mapear as influências organizacionais. E aí, quais são os processos que a gente tem aqui dentro dos processos de iniciação, do grupo de processo de iniciação? Bom, um processo que a gente tem é desenvolver o termo de abertura do projeto. É nesse processo que é elaborado o documento que formaliza ou autoriza a existência de um projeto, bem como confere autoridade ao gerente de projetos, né? O outro processo é identificar as partes interessadas. A gente viu também. A gente tem aqui, além da gente poder, a gente tem uma coisa interessante também. Além da gente poder colocar esses 47 processos dentro de fases, né, como iniciação, planejamento, monitoramento, a gente também pode classificá-los de acordo com a área do conhecimento, entendeu? E aí pode ser integração, partes interessadas. A gente vai falar ainda sobre áreas do conhecimento, tem uma outra aula que só fala sobre a divisão dos grupos de processo por área de conhecimento. Ó, a integração, a gente tem dentro da integração o processo de desenvolver termo de abertura. Ó, voltando aqui, ó, desenvolver termo de abertura, né, aqui pela iniciação, e a gente também aqui pode classificar por integração, ele também está presente, e identificar as partes interessadas também aqui como área de conhecimento. Bom, o outro grupo de processos são os processos do grupo de planejamento. O que é esse planejamento aí? O que esses processos fazem? Os processos que pertencem a esse grupo de processos. Um projeto pode ter sua elaboração progressiva, o que significa que você pode ter de planejar e replanejar diversas vezes ao longo do seu andamento. O grupo de processo de planejamento inicia-se logo após a assinatura do termo de abertura, né, do projeto e da identificação da parte interessada. Então, naquela imagem que a gente viu, né, sequencial, ele começa logo depois da iniciação e logo depois da iniciação, né, a gente tem dentro da iniciação os processos de termo de abertura e também da identificação ali das partes interessadas. Nesse grupo de processo, nós iremos planejar toda a execução do projeto, seu monitoramento, seu controle e seu encerramento do mesmo. Então, aqui a gente começa a planejar o nosso projeto e também a gente já planeja as outras fases. Deixa eu voltar aqui, se meu computador está lento.
Então, é aqui no planejamento que a gente consegue planejar todas essas fases aqui, de execução, monitoramento e encerramento. São os processos que pertencem a esse grupo aqui de planejamento. E aí a gente, dentro desse grupo de processos, a gente, né, planeja como iremos gerir o projeto, como iremos identificar os riscos, como iremos construir nosso planejamento, como nós começamos pelo desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto, onde apontamos os processos que farão parte da nossa gestão, para então acrescentarmos os planos auxiliares e desenvolvermos os documentos de projeto ao longo da atividade de planejamento. Principais atividades que a gente desenvolve dentro desse grupo de processos. Então, estimular o processo de planejamento do projeto, como serão coletados os requisitos, como será definido o escopo do projeto, ou seja, até onde o nosso projeto vai, quais são os limites do nosso projeto, né? Documentos e ferramentas de planejamento, a gente tem algumas ferramentas de gerenciamento de projetos da Microsoft, né? Eu esqueci o nome da ferramenta, ela é bem famosa. Bom, depois eu lembro. Definir atividades, né? Estimar recursos, criar cronograma do projeto e criar orçamento do projeto. Então, nesse grupo de processos é planejamento que você tem que fazer ali do teu projeto. Tem mais atividades. Planejar as comunicações, planejar os recursos humanos, identificar e planejar respostas aos riscos identificados, o que comprar, o que contratar, a aprovação formal do planejamento do projeto, dar início à execução do projeto e a partir da reunião de kick-off. Né? A reunião de kick-off aí a primeira reunião ali que você tem com todos os stakeholders. E aí a gente tem esses processos dentro do planejamento. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, né? Elaborar o plano que define, prepara e coordena todos os planos auxiliares, planejar o gerenciamento do escopo, desenvolve um documento com as diretrizes para definição, validação e controle do escopo, coletar os requisitos, né? Determina, documenta e gerencia as necessidades e requisitos das partes interessadas, de modo a atender aos objetivos do projeto. Definir o escopo do nosso projeto, criar a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, né? Quando a gente for falar desse processo em si, a gente vai fazer, né, a estrutura analítica do projeto, que decomposição das entregas e do trabalho em partes menores, mais facilmente gerenciáveis. É uma matriz que a gente faz ali de decomposição das atividades ali no nosso projeto. Planejar o gerenciamento do tempo, isso que é bem importante. Então, desenvolver documento com as diretrizes para planejamento, controle, desenvolvimento, execução e gerenciamento do cronograma. Definir as atividades, né? Identificar e registrar atividades necessárias para produzir as entregas do projeto, sequenciar essas atividades, identificar e registrar as relações de dependência entre as atividades do projeto e estimar os recursos para as atividades, determinar por meio de estimativos os tipos de quantidade de recursos, materiais, humanos e financeiros necessários para cada atividade. Estimar a duração das atividades, desenvolver o cronograma do projeto, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Porque isso daí envolve até o gerenciamento de risco do teu projeto, planejar o gerenciamento dos custos, né, do teu projeto, estimar os custos, determinar o orçamento do projeto, planejar o gerenciamento da qualidade, planejar o gerenciamento das comunicações, né, isso aqui é importante também, desenvolver documento com as diretrizes para planejamento, controle e gestão das comunicações, com base nas necessidades de informação das partes interessadas. Planejar
o gerenciamento de recursos humanos, né? Ali, saber o quanto de recursos humanos será necessário para o desenvolvimento do teu projeto e planejar o gerenciamento dos riscos. Identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, duas vezes, tem um outro uma é qualitativa e outra é quantitativa, né, dos riscos, planejar a resposta aos riscos, planejar o gerenciamento das aquisições, planejar o gerenciamento das partes interessadas. Pessoal, eu falei sobre bastante processos aqui que pertencem ao planejamento. Só para a gente se situar, a gente tem 47 processos e a gente tem 5 grupos: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Então, esses 47 grupos, esses 47 processos, eles estão divididos nesses 5 grupos, entendeu? Por mais que fique um pouco confuso a gente conversando bastante, mas vocês têm que lembrar disso, tá bom? E cada processo também tem uma atividade, as suas atividades, não uma, né? São várias atividades. E aí, a gente também pode dividir esses processos da fase de planejamento de acordo com a área do conhecimento. E aí a gente tem aqueles mesmos processos que eu acabei de falar do planejamento, mas aqui de acordo com a área do conhecimento. Então, a área do conhecimento de integração, a gente tem que desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. O escopo do projeto, a gente tem esses 4 processos aqui. Olha, em relação ao tempo, a gente tem esses 6 processos aqui. Aos custos, esses 3. Em relação à qualidade, tem o planejar o gerenciamento da qualidade e, em relação à comunicação, planejar o gerenciamento das comunicações. São bastante... A gente tem bastante processos aqui dentro, né? Uma coisa que vocês precisam pensar também, pessoal, é que talvez como a gente está na graduação e a gente sempre trabalhou com produtos pequenos, né? A gente acha que isso daqui tem muita coisa para gerenciar pouca coisa, por assim dizer. Por que é importante a gente entender o que é o PMBOK, o que são esses 47 processos, assim, essas coisas tão estrondosas. Pessoal, tem projetos que duram 4 anos, 5 anos, entendeu? Não é um projeto que você desenvolve ali em um mês, como a gente está acostumado a fazer. São projetos longuíssimos. E aí a gente tem pessoas que passam pela empresa, né, passam 1 ano, 2 anos, e o projeto ele tem que continuar. E para ele continuar, você precisa ter todo esse arcabouço de boas práticas, de documentação, porque as pessoas que vão chegar vão dar continuidade àquele processo, àquele projeto, entendeu? É por isso que é importante a gente entender o que é o PMBOK, o que é um gerenciamento de um projeto. Por que esse guia é tão importante? Porque tem projetos muito grandes e bastante longo, né? Então, se você consegue dividir tudo isso, esse teu projeto, nesses processos e documentar, a gente tem ferramenta para documentar cada um desses processos, cada fase, fica muito mais fácil de gerenciar. E aí pode mudar funcionário, pode mudar o gerente de projeto, mas o projeto vai estar ali documentado e vai ter continuidade, tá? Processos de planejamento por área do conhecimento, e a gente tem, de novo, aquisições, né? Planejar o gerenciamento das aquisições, as partes interessadas. Planejar e gerenciar as partes interessadas. Bom, o outro grupo de processos é o processo de execução. Então, a gente falou até aqui sobre o grupo de processos de iniciação, falamos sobre o grupo de processos de planejamento, e agora nós vamos falar sobre o grupo de processos de execução. O que a gente faz aqui dentro da execução? É um trabalho que se inicia a partir do planejamento.
Neste grupo de processos, iremos construir as entregas que o projeto se propõe a fazer, né? E tudo que a gente planejou, a gente agora começa a executar. Qual o escopo do projeto e como ele será transformado em um produto tangível ou em um serviço, né? Este grupo de processos, que a maior parte do tempo será investida, né, a execução, tu vai permanecer bastante tempo dentro desse grupo, né, que é a execução, que tu vai colocar em prática tudo aquilo que tu planejaste. Assim como a maior parte do orçamento também vai ser gastado aqui dentro. Mudanças não ocorrem neste grupo, mas no grupo de monitoramento e controle. Aqui iremos apenas solicitar e implementar mudanças. Então, quando a gente está executando, pode existir uma mudança, só que a gente não implementa. A gente manda para o grupo, o próximo grupo, né, de processos, que é de monitoramento e controle. A gente solicita as mudanças. E aí, a gente tem as principais atividades que a gente executa aqui dentro, né, dentro do grupo de execução. Executar o planejamento do projeto, trabalhar para entregar o planejado, solicitar mudanças, implementar mudanças aprovadas pelo CIM, mobilizar a equipe do projeto, né, construir a equipe do projeto. Avaliar desempenho do projeto e da equipe, né, garantir que as partes interessadas estão engajadas com o projeto. É uma atividade, pessoal, de gerente de projetos, é aquela pessoa que ela tem muita habilidade nas relações interpessoais, sabe? Aquele chefe que empolga a equipe, que cobra e que está junto com todo mundo, motiva, né? Então, aqui parte da execução, essas habilidades, elas são bastante importantes. Então, garantir que os processos estão dentro da qualidade planejada, fazer reuniões para apresentar informações às partes interessadas e conduzir aquisições. E aí, a gente tem os processos que pertencem à execução. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto, realizar a garantia da qualidade, gerenciar as comunicações, né? Implementar o plano de comunicações através da criação, coleta, distribuição, armazenagem, recuperação e organização das informações. Mobilizar a equipe do projeto, né? Obter a equipe necessária para a realização das atividades do projeto, desenvolver a equipe do projeto, gerenciar a equipe do projeto, conduzir as aquisições, então, realizar a realização do processo de compra, desde a compra, a solicitação de recebimento das propostas, até a contratação do fornecedor, gerenciar o engajamento das partes interessadas, comunicação e interação com as partes interessadas, de modo a entender suas necessidades e resolver conflitos envolvendo os projetos. Nós temos aqueles mesmos processos, agora dividido pela área do conhecimento. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto, né? Faz parte da área do conhecimento da integração, da qualidade. Nós temos o processo realizar a garantia da qualidade. Gerenciar as comunicações faz parte da área de conhecimento de comunicações, né? Recursos humanos, mobilizar a equipe do projeto, construir a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto. Nas aquisições, conduzir as aquisições a partes interessadas, gerenciar o engajamento das partes interessadas. Bom, depois da execução, nós temos os processos que pertencem ao monitoramento e controle, tá? Monitorar é acompanhar o andamento do projeto, né? Então, vocês começam a perceber que monitorar já tem um pouco a ver com aquela última fase que a gente acabou de falar, aquele último grupo de processos de execução, né? Ele está depois, mas você acompanha durante a execução também. É como levar uma criança ao parque e ficar observando sua diversão. Quando observamos e monitoramos. Mas se a criança fizer algo perigoso, algo que coloque a sua segurança em risco, você então irá controlar a situação tomando atitude. Assim também acontece com um projeto. Se ele não está andando de forma a entregar os resultados propostos, ou se os resultados têm de mudar para acompanhar demandas externas ao projeto,
é preciso entrar em ação por meio de processos de grupo de monitoramento e controle. Então, você vai acionar esses grupos de processo se der algum probleminha ali, né, na execução, você aciona esses processos. É nesse grupo de processos que serão recebidas as solicitações de mudanças, que a gente recebe lá no grupo de execução, e por meio do processo, realizar o controle integrado de mudanças. Elas serão aprovadas ou rejeitadas. Mudanças no projeto afetam, primariamente, esforços de planejamento que precisam ser refeitos. Sem o devido replanejamento, corremos o risco de prejudicar nossos projetos. Então, uma vez que a gente acata as solicitações de mudanças lá na fase de execução, a gente tem que voltar para a fase de planejamento para também readequar o nosso planejamento, né? E aí nós temos algumas atividades que a gente tem dentro desse grupo de processos aqui. Comparar o que está sendo feito com o que foi planejado, acompanhar o desempenho frente à linha de base, determinar a necessidade de mudanças no projeto, fazer análise de variação no desempenho, solicitar mudanças, rejeitar mudanças e aprovar mudanças, comunicar às partes interessadas sobre as atividades de controle, controlar a qualidade do projeto, controlar o trabalho do projeto de forma geral, gerar relatórios de desempenho, controlar os riscos, né? Gerir contratos e reservas financeiras. E aí, para esse grupo de processos aqui de monitoramento e controle, nós temos esses processos aqui. Monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle de integração de mudanças, validar o escopo do nosso projeto, controlar o escopo, né, para que a gente não saia, né, do escopo, controlar o cronograma, que a gente definiu nas fases anteriores, controlar os custos, né, para manter dentro do que foi abordado, controlar a qualidade, controlar as comunicações das equipes, né, controlar os riscos que a gente mediu e que a gente não pode extrapolar, controlar as aquisições, controlar o engajamento das partes interessadas. E aí, aqui, esses mesmos processos que acabei de citar, eles podem ser divididos também em área do conhecimento, como integração, né, monitorar e controlar o trabalho do projeto, escopo, a gente tem que validar o escopo, né, e aí é só uma questão mesmo de classificar os processos de acordo com a área do conhecimento, tá? Eu já falei sobre cada um deles, não faz sentido a gente falar novamente. É só uma forma de reclassificar. Bom, por último, e não menos importante, a gente tem o grupo de processos de encerramento, né? Então, a gente começou o nosso projeto lá no iniciozinho, né? E aí, a gente termina aqui com o encerramento. Após decidir que, pelo encerramento do projeto, seja por uma ordem natural, ou estabelecido no planejamento, ou porque o patrocinador ou o cliente já não quer mais os resultados contratados ou demandados, chega a hora de colocar em movimento os processos do grupo de encerramento. Então, esses processos devem ocorrer sempre que evocados, e jamais fortuitamente. Então, você conseguiu vários cenários aqui que você pode evocar esses processos. Porque você conseguiu entregar o projeto, ou porque o patrocinador falou que não quer mais, e que você precisa encerrar o projeto, ou parte do projeto, né? Então, eles precisam ser evocados, né? Ou seja, alguém tem que solicitar, não pode ser chamado fortuitamente, porque é encerramento, né? São processos de encerramento. Então, o cliente, o patrocinador, deve concordar com as entregas do projeto, mesmo que não estejam completas. Ou seja, se você quer encerrar alguma entrega, ou se ela esteja pronta ou não, ou porque você quer, ou porque o próprio patrocinador quer, né? Mas sempre vai depender dele, o patrocinador, dar o veredito.
Contratos oriundos de aquisições devem ser encerrados antes do encerramento, de encerrarmos o projeto, né? Então quando a gente está fazendo ali, mesmo no gerenciamento de aquisições, tem alguns processos ali oriundos de aquisição, a gente precisa encerrar primeiro, né, esses processos, esses contratos, para depois encerrar, de fato, o processo. Então, aqui, né, também dentro dos processos de encerramento, as lições aprendidas, coletadas ao longo de todo o projeto, são armazenadas durante este processo. Então, pessoal, cada projeto, ele tem as lições aprendidas. São aquelas boas práticas que você identificou durante o gerenciamento do seu projeto. Então, se você teve alguma coisa bacana ali que você quer sempre ter dentro da tua empresa, é aqui nesses grupos de processos que você tem que armazenar, fundamentar, guardar essas boas práticas, essas lições aprendidas. Pois cada projeto nos ensina um pouco mais a respeito de nós mesmos, da nossa organização, e nos leva mais adiante no caminho da maturidade organizacional em gerenciamento de projetos. Então, as atividades que nós temos aqui é encerrar contratos, armazenar lições aprendidas, atualizar artigos de processos organizacionais, receber aceite formal das entregas do projeto com o cliente ou patrocinador, encerrar o projeto ou fase, liberar recursos do projeto, equipes, máquinas e etc. Processos de encerramento do grupo de processos. Quais são os processos que a gente encontra aqui dentro do encerramento? Encerrar as aquisições, encerrar o projeto ou a fase, e a gente também tem a classificação dos nossos processos da área de conhecimento, da área de encerramento por área de conhecimento. Então, na integração, encerrar o projeto ou a fase, aquisições, encerrar as aquisições.